Estamos ao vivo com a primeira live de aquecimento da semana Viver de Dividendos, onde a gente vai falar sobre valuation, tá? Ou como avaliar e escolher os melhores FIIs, as melhores ações da nossa bolsa. Então vamos esperar o pessoal ir entrando aí, que de certo despertador já vai tocar aí pra galera que ativou o sininho. Opa, chegou a galera. Já estou tomando a coca aqui em homenagem ao Warren Buffett, né? Que é o pai não, né? Mas um dos expoentes aí do valuation. Beleza, Fernando? Boa noite, cara. Boa noite aí para todo mundo que está chegando. Eu preparei um roteiro aqui, a gente vai ver então, primeiro, o que é valuation, depois os expoentes do valuation, depois principais indicadores para fazer o valuation, tá? Que para quem não sabe, valuation vem da palavra value, que é valor, e é como avaliar mesmo, como mensurar o valor de uma ação ou de um fundo imobiliário, né? Aplicando o valuation à bolsa. Mas também, né, o valuation pode ser aplicado para outras coisas, né, logicamente, mas se usa muito para isso, para ações e fundos imobiliários. Beleza? Depois vamos falar também sobre a matriz fofa e sobre outras coisas que eu queria falar também, né, sobre o que não é valuation, que eu vi, estava vendo as pesquisas aí da galera que respondeu a pesquisa que eu botei nos stories ali, que eu mandei também para os inscritos da Semana Viver de Dividendos, e eu vi que tem bastante gente que perdeu dinheiro com trade e tem bastante gente com medo de perder dinheiro. Acreditem, tá? Eu vejo todas as respostas da pesquisa. Beleza? Agora vamos lá. Alexandre, valeu, cara. Tu que é o cara. Beleza, o pessoal chegou. Depois, tá? Para quem quiser, na verdade, eu não sei se vai ficar. Eu vou botar lá no meu canal, tá? Depois aí também depois o pessoal vai ver. O pessoal mandou mensagem que estava preocupado que não ia poder acompanhar, mas vai ficar lá no meu canal. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, o que é valuation? Valuation vem da palavra value, que é valor. E basicamente fazer o valuation de uma empresa é avaliar qual é o valor justo dela, tá? Já adianto que não existe nenhum método que vai dizer exatamente qual é o valor justo de uma ação e vai ser certeiro, e o mercado depois vai ajustar como se tudo fosse bonitinho, né? Como se fosse tão simples assim. Tudo é relativo no mercado, tá? O mercado não é tão burro assim, existem algumas assimetrias maiores que as outras, dependendo de como está o clima, né? E de como está também a volatilidade. No Brasil, especificamente, tem bastante oportunidade, bastante assimetria de valor mesmo, né? Então a gente consegue achar bastante empresa com bastante valor, né? A gente faz o valuation e vê que ela tem um valor justo bem maior do que o valor de mercado dela, tá? Isso acontece com várias empresas, tá? Principalmente no setor elétrico, tá? Eu percebo que as empresas do setor público também têm um pouco de desconto, beleza? Mas isso é normal, não espere que elas, né, que essas empresas públicas, por exemplo, o Banco do Brasil, ele sempre vai ser negociado. Depois eu vou falar dos indicadores, né, fundamentalistas para fazer, que são os mais utilizados para fazer valuation. Então não é para esperar que, por exemplo, o Banco do Brasil está sendo vendido relativamente por metade do Itaú ou metade do Bradesco. Tu não pode esperar que, né, só por causa do valuation ele vai se ajustar, porque existem riscos que, né, tanto os gestores, os investidores estrangeiros e até as pessoas físicas não querem tomar, beleza? Então o ganho maior do valuation é no longo prazo, tá? E o que eu ensino aqui também é investimento para o longo prazo. Quero avisar também que não adianta, né, investir, achar que o valuation vai ter uma resposta imediata e que em um ano a tua rentabilidade vai ser sempre maior do que a do mercado, por exemplo, aqui a do Ibovespa, tá? Uma carteira feita com um método bom de valuation, né? Com um cara que sabe fazer, um analista bom de valuation, vai lá, faz uma carteira, não significa que ele vai ganhar no mercado em um ano, tá? Não significa nem que ele vai ganhar em 3 anos. O mercado pode permanecer irracional e com as assimetrias
permanecendo por bastante tempo, beleza? Isso ficou famoso quando o Warren Buffett, por exemplo, cadê o Warren Buffett? Esse aqui, ó. Olha só. Esse aqui é difícil, mas é bom, esse livro é demais. É a vida dele, né? Do Warren Buffett. E o pai do Valuation, inclusive, foi professor do Warren Buffett. Foi esse aqui. Benjamin Graham. Essa é a versão antiga do livro, tá? Mas esses dois livros aqui são recomendadíssimos aqui por mim, né? Eu já li... Esse aqui eu já li 4 vezes. E o do Warren Buffett eu li só uma vez mesmo. Né? Beleza? Então vamos lá. Então já, né? Controlar a expectativa, porque inclusive eu percebo que muita gente, né, vem para o mercado e vem com a expectativa errada. As pessoas vêm achando que, né, ações dá mais que a poupança, ações dá mais que renda fixa. E não necessariamente isso vai acontecer no curto prazo, tá? Mas se a gente conseguir achar boas ações, né, pegando aí exemplos de empresas do setor elétrico, né, a Taesa, que é mais famosa e que eu sei que bastante gente gosta, bastante gente investe na Taesa, é que no longo prazo o valor que elas têm, o valor intrínseco, apesar de ele não ser demonstrado no preço, né, apesar de não ter aquela subida na cotação, no longo prazo os dividendos vão te remunerando. Então tu acaba comprando também um cupom, né, que vira uma fonte de renda para ti. Beleza? É por isso que os dividendos têm alguns pontos muito positivos aí que dão mais segurança, né, pro investimento, pro investidor de bolsa no longo prazo. E aí, no longo prazo, como tu vai ter comprado uma empresa com muito valor, geradora de muito caixa por um preço baixo, vai acabar que os teus dividendos um dia vão ser maiores do que o valor que tu pagou primeiro lá pela ação, né? Se tu permanecer investindo aí por 15, 20 anos, né? Isso aí é o que o Warren Buffett falava, tá? Vou falar sobre os indicadores depois. E o PL é um deles, né? O preço por lucro. E eu gosto bastante de inverter o preço por lucro, fazer o lucro por preço, porque assim a gente tem uma relatividade com um título de renda fixa, por exemplo, né? Quando é um PL, só o preço por lucro, a gente não tem uma noção muito certeira de quanto mais barato aquela ação tá, ou quão benéfica ela vai ser no longo prazo, quando comparado com um título de renda fixa, por exemplo, né? E o investidor, logicamente, eu invisto, né, em ações com foco no longo prazo, né? Vivo abaixo da minha renda para poder investir tudo em ações. Eu também tenho muita previsibilidade de receita do meu emprego, né? Que eu tenho 2 cargos públicos e concursado, né? Então, não, só se eu fizer uma merda muito grande eu não vou ter o meu salário. Mas renda fixa é um ótimo investimento, tá? Principalmente para quem não tem tanta previsibilidade de receita assim, para quem é um empreendedor ou empresário e não tem muita certeza do futuro próximo, tem que deixar uma parcela em renda fixa, beleza? Mas construída essa reserva aí mais segura, digamos assim, né? Eu não gosto nem de usar esse termo porque também é possível investir com segurança em ações e fundos imobiliários, desde que se saiba fazer o valuation, né, e saiba aplicar um método de análise, de supervisão, digamos assim, acompanhamento, né, que é o que eu ensino por aqui, inclusive. Beleza? Eu falei sobre o pai do valuation, que é o Benjamin Graham, né, esse livro aqui, tá? Às vezes eu vou me perdendo nas conversas aí, mas eu vou voltando pro roteiro ali e a gente continua conversando, tá? E esse cara aqui, ele escreveu 2 livros na verdade, tá? O outro é o Security Analysis, que eu já li também, mas não vale a pena ler porque tudo que ele fala naquele livro e que é muito mais técnico, tá muito melhor resumido nesse aqui, tá? O Investidor Inteligente. E se querem um livro aplicado à Bolsa Brasileira, né, que foi feito com base nesses aqui, tem o meu também, beleza? O nome do meu é Fique Rico na Bolsa de Valores. Mas a gente não tá aqui para falar disso. Outros expoentes do valuation, Philip Fisher, que não está aqui agora, está aqui, esse aqui, já tem esse livro traduzido, tá? Common Stocks, Ações Comuns e Lucros Extraordinários, e esse aqui, ó, só livro bom, ó. Esse aqui também é bom, ó. Alguém já leu esse livro?
Esse aqui bastante gente já leu, né? Ou o Pai Rico, Pai Pobre. Esse e o Pai Rico, Pai Pobre são dois que às vezes mudam a chave na cabeça de muita gente. Alguém já leu algum desses aqui que eu apresentei aqui ou não? A live tem delay, né? Meu Deus, olha só. Mas enfim, vamos lá. Outros, tá? Fisher, Peter Lynch, Warren Buffett, Charlie Munger, todos são expoentes do valuation, tá? E, logicamente, utilizam o valuation para escolher boas empresas por bons preços. No longo prazo, é isso que dá dinheiro, beleza? É comprar boas ações, ações baratas, né? Que tem mais valor, que geram bastante caixa quando comparadas ao valor de mercado. E essas oportunidades vão aparecendo no mercado conforme vão acontecendo alguns eventos, tá? Por exemplo, esse ano agora, com o risco político se acentuando por causa das eleições, vão ter ações, especificamente aquelas que têm alguma relação com o governo, Banco do Brasil, Petrobras, tá? Entre outras, que vão provavelmente sofrer mais, tanto para cima quanto para baixo, a depender aí dos, né, candidatos à presidência e de qual for a equipe econômica que eles vão anunciar, né? Qual for o, como é que eu posso dizer, o discurso de cada um deles, apesar de que discurso não significa nada, né? Mas não tenham preconceito com empresa pública, tá? Isso aqui eu já quero deixar bem claro aqui. Eu sei que muita gente gosta do discurso fácil de dizer: eu não invisto em empresa pública. Tu tá limitando, né? No caso do Brasil, tu tá limitando a tua base de investimento e excluindo, inclusive, ótimas empresas com muito valor sendo negociadas por preços muito abaixo, né, da geração de caixa que elas geram, por exemplo, quando comparadas com outras do mesmo setor. Banco do Brasil é um exemplo, Petrobras é um exemplo, tá? Claro que a gente não tem como comparar Petro com outras do Brasil, né? O Banco do Brasil a gente compara com o Itaú, com o Bradesco, e a gente vê claramente, eu vou até abrir aqui para vocês, ó. E aí a gente já fala sobre o próximo tópico, que são os indicadores fundamentalistas. Deixa eu tirar esses livros daqui. Vamos abrir aqui. Tava vendo agora o negócio da CESP ali, que todo mundo também tá perguntando, né, que foi adquirida pela Votorantim. Eu não vi mais a fundo esse processo, mas deixa eu abrir aqui para vocês, comparar o Banco do Brasil com outros, eu vou deixar claro para vocês, tá? Como é que a gente faz essa comparação relativa aqui. YouTube. E Bradesco. Tá? Não vou entrar no Santander aqui, não. Vou mostrar esses dois aqui, tá? Então, olha só. O principal indicador, né, de valuation é, com certeza, e sempre será, o preço por lucro. Qual é o objetivo do investidor quando ele investe numa empresa, né? Se tu fosse comprar um carrinho de pipoca, né, o cara ia falar para ti: esse carrinho de pipoca aqui, ele custa 100 mil, né? É claro que o preço importa, né? Antes de mais nada, né? Se o carrinho de pipoca custa 10 mil, 100 mil ou 1 milhão e gera o mesmo caixa, então é óbvio que o preço importa, tá? Então, caso vocês escutem por aí que o preço não importa, já corta a relação aí, porque os investidores que deram certo na bolsa, esses aqui que eu mostrei para vocês nos livros, por exemplo, ganharam muito dinheiro. E eles falam que o preço importa, né? Eles provaram, na verdade, que o preço importa. No longo prazo, é o que eu sempre falo, não adianta tu comprar e achar que em um ano o mercado vai ajustar o preço só porque tu comprou aquela posição, tá? Não, mas no longo prazo a cotação vai seguir sim o lucro, vai seguir o valor, principalmente para ações de dividendos, porque senão essa discrepância acaba elevando demais o dividend yield, tá? Então, por exemplo, uma empresa vale R$100 e paga R$20 de dividendos, tá? Ou seja, o dividend yield dela é 20%, tá? E se o mercado, por exemplo, começar com um discurso muito pessimista, essa ação vai começar a tomar queda, e aí ela vai para 90. Só que o dividend yield, ele permanece. Se a empresa está gerando o mesmo caixa, gerando o mesmo valor, e a gente está falando em valor aqui antes de mais nada, né? E ela está gerando lucro e continua com aqueles R$20 de lucro, por exemplo,
e a empresa cai para 90%, o dividend yield não é mais 20%, tá? É mais. Agora, digamos que ela vá caindo e ela caia para 50%, por exemplo. Pessimismo exageradíssimo. Se o dividend yield continua em 20% e o preço cai pela metade, se a empresa continua dando o mesmo lucro e o valor, o preço de mercado, cai pela metade, o dividend yield vai dobrar para 40% e aí o mercado não deixa isso acontecer porque, né, fica uma coisa muito exorbitante, uma coisa muito errada. Se a empresa é boa, geradora de caixa, né, por exemplo, Banco do Brasil ou empresas de energia elétrica, o dividend yield funciona como uma sustentação, tá? E logicamente que o meu método, né, que tenta unir o máximo aí segurança e rentabilidade, ele foca nessas empresas, né, em escolher as melhores empresas dos setores que estão mais descontados e também dos setores que têm mais valor, mais geração de lucro e que são perenes também, beleza? Acredito que a segurança, né, tanto ao escolher as empresas quanto na vida do investidor, ela é muito importante quando se fala principalmente em investimento de longo prazo, tá? A gente tem uma vida inteira pela frente, então, né, se sentir seguro dos nossos investimentos é um diferencial bem grande, tá? Caso contrário, né, quando a pessoa não sabe o que está fazendo, ela acaba se sentindo insegura, aí isso acaba levando ela a ter mais ansiedade e depois ela fala que bolsa não é para ela e espalha para todo mundo aí que bolsa é risco, que bolsa o pessoal só perde dinheiro, que conheceu alguém que perdeu dinheiro, né? E espalha o medo na galera aí, né? Todo mundo tem medo de perder dinheiro, é óbvio, né? E já quero adiantar também que para quem não investe ainda, tu vai perder dinheiro na bolsa, tá? Talvez tu entre num momento bom e a partir dali suba, mas em algum momento tu vai perder bastante dinheiro na bolsa, como foi, por exemplo, como no caso do Covid, beleza? Ó, a Luciana perguntou, você postou hoje sobre a B3, se encaixa bem no exemplo de percentual de dividendos, empresa saudável? Sim, o dividend yield no caso da B3 não está tão alto quanto os 20% que eu mencionei, tá? Tá alguma coisa ali ao redor de 8%. E da mesma forma, né? Se a B3, por exemplo, começar com um discurso muito pessimista e o valor começar a cair, o dividend yield, o tanto que a empresa pagou nos dividendos, é isso que tem que entender, né? Eu tento sempre passar a base, porque falar só de dividend yield ou só de preço por lucro, isso cria uma visão muito rasa do negócio. A pessoa tem que sempre entender o negócio inteiro por trás, né? É uma empresa que está sendo avaliada a tanto, que tem ações negociadas no mercado e a soma dessas ações, né, dessas pequenas partes, né, que são as ações, que para quem também não sabe, eu não expliquei isso ainda hoje, que ações são pequenas partes de um grande negócio, tá? E que o valor também, outro erro que é muito comum, que as pessoas confundem o valor da cotação com o valor de mercado da empresa, e isso é um erro comum, não pode ser feito, tá? É um erro normal, também não tem nada que se martirizar por isso, mas sim aprender que a cotação não significa nada. Por exemplo, uma ação que tem uma cotação de 100 e a outra que tem uma cotação de 50 não significa que a cotação de 100 tenha um valor de mercado maior do que a de 50, porque cada empresa emite um número de ações diferentes, tá? Então, por exemplo, uma empresa tem 300... Vou até mostrar aqui, ó. Cadê aqui? Deixa eu virar para vocês. Virar aqui. Opa. Olha aqui, ó. Cadê o número de ações ali? Vocês estão vendo, ó? 2.000, aqui, ó. 2865. Esse número multiplicado por esse número, agora vocês vão ver. Agora vocês vão ver tudo. Então, olha só. 28,90. Deixa eu escrever aqui. 28,90 vezes. Ó, vou escrever o número ali de cima, em 2865420123. Olha só que coincidência. Entenderam? Aí aqui, por exemplo, olha só o Itaú. O Itaú tem bem mais ações, ó. Bem mais ações. Olha só, o caso prático aqui, inclusive, ó. A cotação do Itaú é menor que a do Banco do Brasil, ó. Mas o valor de mercado do Itaú é mais do que o dobro do Banco do Brasil. Ó,
82 contra 228. Estão vendo, galera? Já tem um aprendizado aí. Ah, não esqueci de falar. Galera, essa é uma live de aquecimento para a semana Viver Dividendos, né? E lá vão ser 3 aulas onde eu vou compartilhar a tela. Eu já tenho um roteiro que cada vez eu aprimoro mais, né? Com as pesquisas que eu rodo com vocês. E dessa vez eu não estou rodando tráfego, né? Para quem não sabe o que é tráfego, é ficar pagando para o Instagram impulsionar as publicações, beleza? Então, caso queiram, e eu recomendo fortemente, né? Se alguém tem algum marido ou esposa e também, né, quer aprender a investir junto, é de graça, tá? Eu entrego lá os meus rankings de ações, meus rankings de FIIs. Eu falo com toda a convicção do mundo que vale muito a pena. Então, chama os amigos também, envia essa live aí já para quem gosta de investimento, né? Para quem vocês sabem, na verdade, quem vai gostar ou quem não vai gostar de ver esse assunto aqui, tá? Lembrando sempre que é um investimento de longo prazo, não é para trazer gente do... Na verdade, pode trazer gente do trade também, que aqui eu convenço eles ali, tudo com base em comprovações aí, em experiência, que o que funciona mesmo para quem quer investir com segurança e ter qualidade de vida é investimento de longo prazo, tá? E... Ó, a Aline falou, já assisti ano passado, muito boa mesmo, exatamente. Né? Quanto mais a gente repete uma coisa, mais a gente tende a melhorar, beleza? E a mesma coisa acontece no mundo dos investimentos. O que eu vou ensinar lá é para vocês pegarem e para vocês aplicarem. Não adianta nada só vocês ficarem lá, beleza, né? Tirarem todas as sacadas, mas de um dia para o outro isso acaba se perdendo, entendeu? Então tem que aplicar, tem que implementar uma rotina de acompanhamento aí das ações, né? Logicamente que tem que aprender como fazer também. Mas eu ensino tudo isso lá, beleza? Já dou vários primeiros, tipo assim, já, como eu sempre falo, né? Eu levo a pessoa do lugar A para o lugar B. É um curso que eu já, né, fiz cursos aí há 10 anos atrás, onde eu paguei R$1.000, R$1.500 para corretoras, né? No caso. E foram cursos bem fracos, tá? De gente que sabia menos do que eu já naquela época, porque eu estudava bastante, sempre estudei bastante esse mercado desde os 19 anos, né? 18, 19 anos ali. E não valeu a pena, tá? Paguei R$1.500 num curso, os caras ficaram tentando vender. Uma coisa que eu valorizo muito também aqui é a minha independência, tá? Então vocês vão aprender de investidor para investidor, tá? De alguém que tem aí 12 anos, já 12 anos no mercado, né? Já escreveu um livro, que é esse aqui. Ó. Tem as certificações, né? Eu sou certificado há quase 10 anos, né? Pela Ambima e agora mais recentemente também pelo CNPI, que é a certificação mais avançada, né, do Brasil. A que tem menos pessoas com certificação, são 2 provas. E é a certificação que inclusive pode recomendar ações e fundos imobiliários, apesar de eu não fazer isso aqui, né? Aberto para o público. Beleza? Agora vamos voltar ao assunto aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa, na verdade, que eu posso botar um... Ah, tá aqui, ó. Ah, só aparece ali. É que eu não sei se eu botei título no negócio aqui. Beleza? Mas vamos aqui então... eu vou falar primeiro do preço por lucro, que é o que eu estava falando, né? Eu estava falando agora. E invertendo o preço por lucro, a gente tem o LP, né? O lucro por preço. E aí sim, por exemplo, quando a gente fala um PL de 5, comparado a um título de renda fixa que rende 10%, 12%, 15%, dá um nó na cabeça, né? Na maioria das pessoas, porque um está em porcentagem e o outro está em número absoluto ali, 4, 5, 10, não dá para comparar. E logicamente que um PL de 5 não representa uma rentabilidade de 5%, tá? Representa uma rentabilidade de 20%. Então como é que tu chega nesse cálculo? Tu inverte, se tu faz o 1 dividido por 5, aí tu vai chegar no LP e vai ser uma taxa. Então no caso, por exemplo, aqui do Banco do Brasil, hoje... ele está sendo vendido a 4,76. O que significa isso? Significa que a taxa de lucratividade dele é 1 dividido por 4,76. 21% exatos. Tá? Então, no longo prazo, tu vai estar sendo sócio de uma empresa que hoje já dá lucros de 21% sobre o valor proporcional que tu paga para ela. Tá?
Então é aí, a partir daí, que a gente consegue também saber melhor se a gente deve investir em renda fixa ou em renda variável, né? Claro que eu defendo aqui a renda variável, mas eu mesmo ensino como investir em renda fixa, né? Não aqui no Instagram, porque não é o que a maioria das pessoas querem, mas lá no meu curso eu ensino, né? Tem tudo sobre renda fixa, fundo imobiliário, fundos de investimento. Então eu sei sobre essas coisas também, bastante, tá? Quando eu trabalhei no mercado por 2 anos na gestora, que eu esqueci de falar aqui, a gente acabava mexendo mais com renda fixa, né? E é um aprendizado muito grande. A renda fixa no Brasil é o mercado mais desenvolvido, não preciso nem dizer, né? O Brasil tem 2% de investidores da Bolsa, então é um mar de oportunidades realmente, tá? Existe muita coisa barata, lá na frente não vai ter. Agora que a educação financeira pegou mesmo, né? Que começou com a XP, inclusive é o que eu falo no primeiro capítulo do meu livro, isso. Que a XP começou com a educação financeira e colheu os frutos disso, né? Criou uma base de clientes que ficou mais agressiva, ficou mais com apetite a risco. Então os clientes da XP vão para fundos imobiliários, vão para ações, apesar de todos os conflitos de interesse que existem na XP, tá? E que os corretores têm e que eles indicam para vocês com base no que é melhor para eles muitas vezes, tá? Não estou falando que são todos, mas todos de certa forma têm metas e fazem isso. Então daí também eu destaco a importância de vocês estarem aqui, né? De saberem investir por si próprios. Mas o que eu quero dizer é que agora que essa onda de educação financeira começou e que a internet também está fazendo, e que eu fico realmente abismado com o quanto de conteúdo tem aí na internet, né? Nem todos são muito bons, nem todos são de pessoas com experiência que dá para passar, né? Tem coisa errada sendo ensinada, mas o fato é que as pessoas estão se acostumando, e agora que essa onda começou, não importa se a Selic for para 15%, para 20%, o mercado vai se ajustar e a galera vai estar indo para a Bolsa. E quanto mais gente na Bolsa, mais vai elevar o preço das empresas, mais alto vai ser o preço por lucro, ou seja, mais caro a gente vai ter que pagar pela mesma participação que a gente está pagando hoje. Tá? Então, apesar de a galera ver aí, achar que está tudo caindo e tal, para o investidor de longo prazo, que vai usufruir da renda das empresas um dia, não importa, na verdade importa, né? Importa porque quanto mais cair, mais feliz eu fico, mais feliz vocês também têm que ficar, mais felizes, né, os alunos lá da comunidade também ficam, porque a gente consegue comprar mais participação por menos preço, beleza? É sempre nisso que a gente tem que focar. Claro que, né, a gente não quer nunca que se a Selic for a 15, 20%, significa que alguma coisa muito ruim está acontecendo com o Brasil, né? Como normalmente é o que está acontecendo, né? A gente não tem muita sorte aí com a administração pública política, né? Não digo nem pública especificamente, mas sim política. Acho que tem muito aventureiro na política e pouca gente ali cuidando mesmo da república, né? Da coisa pública. Mas isso também tem pontos positivos. O Brasil, quem investiu no Brasil para longo prazo lá atrás, ganhou muito dinheiro, tá? Mais do que a renda fixa, com certeza, quem escolheu as empresas corretas, né? Que inclusive antigamente, né, quem já escutou as histórias aí de grandes investidores aqui do Brasil, inclusive eu estava escutando esses dias do Dório Ferma, tá? Quem não conhece o Dório Ferma, ele é um gestor brasileiro do fundo Opportunity, isso, ele é o do Opportunity. E esqueci de onde é que ele é agora. Ele é muito inteligente, ele é de um lugar do Nordeste, não sei se é do Recife, não sei se é... E agora? Não sei. Mas enfim, ele falando que comprou na época uma empresa que era, eu acho que era de energia elétrica, não, era de telefonia, que estava sendo vendido a 0,02 do valor patrimonial. Ele disse que encheu quando deu a crise na época, né, que naquela época aconteciam muitas assimetrias, né? O investidor estrangeiro nem podia investir no Brasil, tá? Caso vocês não saibam, hoje pode, obviamente, né? A maior parte do investimento em bolsa no Brasil é de investidor estrangeiro, né? Não é mais de 50%, hoje em dia não é mais, é menos, mas ainda é maior do que os investidores institucionais brasileiros, tá? Os nossos bancos ou as nossas gestoras, os nossos fundos de pensão, ainda é maior que esses, e também ainda é maior do que os investidores pessoa física, mas o pessoa física está crescendo bastante no Brasil, tá? Que é inclusive daquilo que eu falei, né? Que eu acho que agora que deu
que deu o passo inicial aí, não tem mais volta. Acho que cada vez mais vai ter gente entrando na bolsa. Existe aí uma tendência, né, uma trend de aumento dos preços da bolsa brasileira, tá? Apesar de que no curto prazo a gente não vai sentir isso, mas no longo prazo o preço por lucro e o preço por valor patrimonial da nossa bolsa vai aumentar com certeza, porque não tem jeito, tá? Muita pessoa física entrando na bolsa, a galera tá descobrindo isso. Acho também que o mundo inteiro aprendeu a lidar com a inflação. Se não tivesse sido o Covid, o Brasil ia estar com a inflação bem baixa, tá? Né? A gente pode falar o que quiser, esse governo tem muitos problemas, mas a inflação até antes, pouco antes do Covid, estava sim controlada, né? O trabalho do Roberto Campos ali no Banco Central estava sendo muito bem feito. E se continuasse daquele jeito a nossa bolsa, né? Se não tivesse sido o Covid, por exemplo, e todas as crises políticas, né, que ele acabou gerando, a nossa bolsa com certeza ia estar muito mais elevada. E a tendência é que o Covid vai passar, né? A gente não tem como fugir disso. Então, depois de certo tempo, no longo prazo, quando as coisas se ajustarem, né? Porque o mundo inteiro está com essa crise de liquidez aí, né? Quando acontece uma crise global, o dinheiro sempre volta para o lugar mais seguro, que no caso é o mercado de dólar, né? Mercado americano principalmente. E foge dos mercados emergentes, onde tem mais risco, né? Mais risco, não. Eu odeio essa palavra, né? Onde tem mais volatilidade. E aí o Brasil acaba sofrendo por isso, né? Mas não só por isso, também por outras respostas, né? E coisas que, como o investidor estrangeiro ainda é muito forte no Brasil, a nossa imagem lá fora estando ruim, né? Sendo passada pelos nossos políticos uma imagem ruim, a nossa bolsa acaba sofrendo também. Beleza? E agora vamos falar do PVP. O preço por valor patrimonial. Estão curtindo, galera? Interaja aí, manda o joinha ali no cantinho ali embaixo, aperta o monte ele aí para eu ver que a galera tá curtindo. Tá? O preço por valor patrimonial, da mesma forma como o preço por lucro, quanto menor ele for, menor, tá? Porque significa que a gente está pagando menos preço para se tornar sócio de uma empresa. Quanto menos preço a gente pagar pelo patrimônio da empresa, melhor para nós, tá? Inclusive existem algumas empresas, como é o caso do Banco do Brasil, que tem um preço por valor patrimonial abaixo de 1, tá? Um preço por valor patrimonial de 1 significa o quê? A fórmula é uma divisão aqui. É uma divisão de preço em cima por valor patrimonial por baixo. Se o resultado é 1, o que significa que o número está sendo dividido por ele mesmo, né? Não é verdade? E se ele está sendo dividido por ele mesmo, daí ele vai dar 1. Significa que para cada R$1 de valor patrimonial, tá? E aqui voltando também, eu sempre esqueço de falar sobre isso e é importante, né? Tem algumas pessoas que acabam passando essa etapa e não criam uma imagem muito clara na cabeça aí. Vamos primeiro falar de contabilidade, né? Eu estou falando aqui de valor patrimonial, que valor patrimonial é igual ao patrimônio líquido, tá? E na contabilidade, eu vou fazer um desenho aqui. Não vou fazer não. Existe o balanço patrimonial. Existem duas demonstrações contábeis que são muito importantes, tá? Na verdade são várias, né? Tem algumas outras demonstrações contábeis que também são importantes além dessas três, mas principalmente balanço patrimonial, que é uma foto de como está o patrimônio da empresa naquele momento, tá? Por exemplo, dá para fazer uma analogia com uma pessoa, né? Eu acho que sempre faço isso para simplificar. A pessoa tem uma casa de 200 mil, é um ativo, tá? Esse 200 mil é patrimônio ou não é patrimônio? Depende. Se a pessoa tem isso tudo endividado no banco, né? Se ela, por exemplo, eu peguei um financiamento ontem e comprei um imóvel de 500 mil. Significa que eu tenho um patrimônio de 500 mil? Não. Meu patrimônio é zero. Só que eu diluí esse custo ao longo de 50 anos aí que vai comprometer. Inclusive, teu patrimônio nesse caso é negativo, sabia? Se tu pega um financiamento ontem e comprar hoje, a probabilidade maior é que teu patrimônio seja negativo e não positivo, tá? Muito menos o valor da casa. Mas vamos continuar aqui. Vamos fingir que a pessoa tem uma casa de 200 mil e um carro de 100 mil reais, tá? E o carro está completamente quitado e a casa está com financiamento no banco
em 100 mil reais, beleza? Então 200 da casa, 100 do carro, esse é o ativo, 300 mil, pum, 300 mil já está aqui do lado do ativo. Desse lado aqui tem o passivo e o patrimônio líquido. No caso aqui, o passivo vai ser quanto? 100 mil, tá? Passivos são obrigações, ativos são bens e direitos. E aí aqui em cima sempre vai completar, o tamanho do ativo sempre vai ser igual ao do passivo mais o patrimônio líquido. Então o patrimônio líquido é o passivo, é o ativo menos o passivo. Tá? No caso aqui, o patrimônio dessa pessoa seria 200 mil reais. É bem mais fácil fazer essa explicação dessa forma, porque as empresas têm um balanço patrimonial com um monte de duplicata, né? Diferentes tipos de estoque, tem ativo circulante, não circulante, tem o valor da marca. Seria muito mais complexo eu explicar para vocês. Mas é isso aí, a base é essa, tá? Sabendo disso, tu já sabe mais ou menos como funciona o preço por valor patrimonial e já pode tomar uma decisão melhor de investimento, beleza? E no caso do Banco do Brasil aqui, que o preço por valor patrimonial está em 0,61, isso significa que para cada R$1 de patrimônio que tu vai ter direito sendo sócio do Banco do Brasil, ao comprar ações dele, tu tá pagando apenas 61 centavos, tá? Isso é uma coisa que aumenta muito a margem de segurança, que o Benjamin Graham fala bastante, né? E, cara, o Banco do Brasil é uma empresa que dá é o que eu sempre falo, né? Eu não recomendo muitas empresas aqui publicamente, mas eu sempre falo que para iniciante, o Banco do Brasil é uma boa empresa, assim como Taesa, assim como Sanepar, tá? Porque são empresas que estão sendo vendidas por preços baixos, quando comparados aos seus lucros e aos seus patrimônios. São setores fáceis de entender, tá? Mas é fácil de entender, é mais difícil de entender uma empresa de tecnologia, por exemplo, né? E assim como Taesa é mais fácil, né? Uma empresa que faz transmissão de energia elétrica, ela tem contratos com o governo. Sanepar é a mesma coisa, só que fornece água e tratamento de esgoto, tá? E essas três empresas estão sendo vendidas por preços justos quando comparados ao seu valor patrimonial, tá? No caso da Sanepar está sendo... Cadê? Acho que estava 0,8, né? 0,69. Olha só. Sanepar está sendo vendida por 0,69 do valor patrimonial. Caramba. Cai 7 nos últimos 30 dias. E o preço por lucro dela tá 4,59. E é uma empresa, tá? Por que eu falo dela para iniciantes? Olha só isso aqui. Isso é a receita dela, tá? Ela tem uma previsibilidade de receitas muito grande porque ela tem os seus contratos reajustados com o governo do Paraná, tá? E aqui, ó, EBIT. EBIT é o lucro operacional, tá? EBIT significa earnings, que é lucro, B de before, antes, de imposto e de taxas pagas a empréstimos. Então é lucro antes de imposto e de dívidas, é isso, de pagamento de dívidas, né? De juros de dívida. Lucro antes de juros e antes de imposto. Olha só, isso aqui é a crise hídrica, olha como afetou olha como afetou. E aqui criou uma assimetria, viu? Uma assimetria de valor por preço. Por quê? Porque quando o mercado já diria Benjamin Graham, o mercado é como se fosse um ser completamente bipolar, né? E o que uma pessoa bipolar ela faz? Quando é uma coisa ruim, ela supervaloriza aquilo. Então ele joga o preço lá embaixo muito mais do que devia, né? Essa é a volatilidade. E a gente tem que usar o investidor inteligente. Ele usa, né? É o título do livro dele, inclusive, um título muito bom. E o investidor inteligente, ele usa, né? Todo dia vem o mercado bipolar e ele fala para ti, ó, tô pagando tanto. O bom do mercado é isso, inclusive, né? Tu não tem que ver com quem tu tá fazendo negócio. Tem um cara lá querendo vender e tu tá querendo comprar. É isso que importa. Né? Tu sabe que tu tá fazendo um bom negócio. Se o cara quer vender, o problema é dele. Se ele quer me vender a Sanepar a 0,69 do preço por valor patrimonial, o problema é dele. Tá? Se ele tá precisando do dinheiro, tá? E eu não tô. Inclusive, essa é uma força muito importante do investidor, o longo prazo. Ter o dinheiro para a bolsa é para 5 anos para frente.
tá? De preferência para aposentadoria. Se tu quer investir para aposentadoria 10, 15 anos para frente, aí é a bolsa, tá? Tendo já a tua reserva de emergência lá, né? Feita conforme forem as tuas necessidades, né? A reserva de emergência é um assunto que rende tanto, né? Muita gente gosta de falar sobre isso, mas não tem tanta importância. Basicamente, tu tem que saber qual é a previsibilidade da tua receita, né? Do teu salário, digamos assim. Eu não falo salário porque tem empresários também, né? Mas qual é a previsibilidade da tua renda mensal e com base nisso tu vai ter uma reserva maior ou menor, né? Se tu tiver pouca previsibilidade, tu tem que ter uma reserva aí de 6 meses, por exemplo. Se tu tem muita previsibilidade, 1, 2 meses, já tá bom, é o meu caso, tá? Porque quanto mais dinheiro tu deixar investido na bolsa no longo prazo, a tendência é que tu ganhe mais dinheiro, né? Mais dividendos que tu vai reinvestindo também ao longo do tempo e por aí vai, beleza? Deixa eu ver aqui. E o lucro líquido aqui que eu não mostrei, mas tá bem parecido com o valor patrimonial, tá? Agora eu vou voltar aqui para o Banco do Brasil porque eu queria fazer essa análise da relatividade aí, né? E do pessimismo que existe com setores públicos no Brasil. Inclusive a Sanepar também é uma empresa pública, tá? E por isso também que ela tem um pouco desse pessimismo. Deixa eu ver aqui. Luciana Rezende, Copasa e Semig, ambas de Minas Gerais, seriam empresas boas para o investidor iniciante começar a investir? Sim, sim. A Semig também está sendo vendida por bons preços e é uma empresa que, né, dá lucro desde sempre, tem previsibilidade alta de receita, funciona da mesma forma. Tá? As empresas de energia elas têm os contratos reajustados pela inflação. Tá? E outra coisa, no caso dessas empresas, tá, eu não vejo como sendo ruim elas serem públicas, desde que elas sejam como elas são hoje, né? Na verdade, elas não são públicas, elas são sociedades de economia mista. Mas se tu tem o governo, tá? Desde que seja um governo que não seja completamente louco, né? Digamos assim. Mas tu tem um governo que é racional, né? Apesar de todos os problemas, ele próprio vai ser interessado no desenvolvimento da empresa pública, porque aquele resultado da empresa pública vai compor o orçamento público. Tá? Por exemplo, o lucro da Petrobras, que deu mais de 100 bilhões aí esse ano. Cara, deu um resultado muito positivo nas contas públicas por causa disso. Mais da metade, né? No caso da Petrobras, ela é... Mais da metade não, exatamente a metade, né? Metade da Petrobras é do governo, então 50 bilhões da Petro foi para o governo. Então o governo também não tem interesse nenhum em matar essas empresas, porque lá, né? Antes de mais nada, que lá tem vários empregados públicos, e empregados públicos têm uma corporação com muito poder político, mais do que o normal, tá? Não que isso seja muito bom, mas para a empresa pública acaba sendo bom porque eles defendem o interesse da empresa pública, tá? Então, por exemplo, na Sanepar, eles não vão deixar de ajustar, não vai ter um rolo muito grande por causa de reajuste, porque é uma empresa pública, no final das contas faz sentido reajustar pela inflação, tá? Apesar de ser uma empresa pública, a tendência é que cada vez mais ela se torne eficiente, tá? Qualquer empresa é assim, tem pessoas lá dentro, tá? Tem pessoas lá dentro pensando em como tornar aquilo mais eficiente, mais lucrativo, beleza? Também tem metas nessa empresa, então apesar de elas serem um pouco menos eficientes e um pouco mais atrasadas do que as empresas completamente privadas, né? E também isso vai depender do setor, mas elas sempre vão chegar, sempre vai chegar, né? Uma empresa pública hoje em dia tem métodos de gestão com base em metas, né? Pega o Banco do Brasil, por exemplo, né? O aplicativo, por exemplo, o aplicativo do Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil é uma empresa pública. Pô, eu acho o aplicativo do Banco do Brasil bem melhor que o do Itaú. Alguém aí usa outro aplicativo, usa o Banco do Brasil, que pode dar uma opinião também? E é uma empresa pública, tá? Então a gente aproveita o quê? Aproveita esse preconceito, né? Logicamente que tu não vai compor a tua carteira só de empresa pública, mas... Tu não vai compor só de empresa pública, mas dá para utilizar essas empresas públicas porque no longo prazo o resultado delas tem sido muito bom, beleza? Ó, o Vitor Costa botou ali, ó, concordo plenamente sobre o app do bebê. E não só isso, tá? O Banco do Brasil, né? Quem acompanha os resultados do Banco do Brasil aí, sabe que o banco está
crescendo de uma forma bem legal, a percepção de qualidade do aplicativo é muito boa, a utilização do aplicativo do Banco do Brasil, eu acho que é a maior ou a segunda maior do Brasil, tá? Só tá ali pertinho com o Nubank, e o Banco do Brasil dá muito mais lucro do que o Nubank, né? Não preciso nem dizer isso. E tem algumas outras facilidades justamente por ser público. Por exemplo, eu trabalho no Tribunal de Justiça, né? Eu sou analista aqui no Tribunal de Justiça do Estado e de Santa Catarina. E só pode ter Banco do Brasil. O nosso salário cai todo na conta do Banco do Brasil. E eu sei que é assim em vários outros órgãos públicos do Brasil, principalmente no federal, tá? Que é onde se ganha mais dinheiro. Né? O Judiciário Federal, por exemplo, que é onde se ganha mais dinheiro. Eu até queria confirmar se no Judiciário Federal também tem essa com o Banco do Brasil. Mas enfim, vários têm essa parceria com o Banco do Brasil, que oferece algumas taxas melhores para algumas coisas, tipo financiamento, o que acaba sendo super bom, não tem problema nenhum para o Banco do Brasil emprestar dinheiro para servidor público, porque a taxa de inadimplência vai ser muito mais baixa, né? Pô, tu vai cortar primeiro que se tu pega um empréstimo consignado, não tem quase risco nenhum, porque ele vai direto no teu salário, tu nem vai ver a cor do dinheiro e já vai cair para o Banco do Brasil. Então acaba sendo muito bom para o Banco do Brasil isso, tá? É bom para o servidor também, por causa disso, né? Mas é uma coisa que outros bancos não têm. Isso acabou gerando o quê, ultimamente? Que o Banco do Brasil está crescendo bastante a parte de gestão de recursos. Já entraram em contato comigo pelo Banco do Brasil, apesar de eu investir pela XP, entraram em contato comigo para investir por lá e eu perguntei sobre as taxas, né, de corretagem, vi o aplicativo, né, vi o home broker e tal, e é tudo muito bom, tudo funciona, beleza? Então quebrem esse preconceito aí contra empresas públicas, logicamente, né, entendam que elas vão ser sim um pouco menos eficientes, né? Podem ter alguma volatilidade a mais aí por causa do risco político, né? Infelizmente tem isso também. Mas se tu tá por longo prazo e esses ruídos aí tu consegue relevar e tu tem inteligência também para fazer o valuation da empresa e saber que ela está sendo vendida por um valor atrativo agora, tu pode ir lá e aumentar a tua posição, né? Aproveita o pessimismo do mercado, a bipolaridade do mercado, para aumentar a tua posição, comprar mais participação por menos preço. No longo prazo, a tua renda vai aumentar, né? E com a tua renda aumentando mais rápido, no caso de investimento em ações, né? Que é o mercado que, para quem sabe escolher, é o que dá o maior retorno. Eu vou mostrar isso na primeira aula da Semana Viver de Dividendos, né? Eu vou falar mais sobre todos esses mercados, renda fixa, renda variável, né? Que é FIIs e ações principalmente. E até onde se pode chegar, né? E o quão rápido também. Já adianto que não é muito rápido, tá? É longo prazo mesmo. Mas com um bom plano aí de aporte, beleza? Dá para chegar lá com segurança, aproveitar a jornada toda, viver com qualidade e alcançar a independência financeira, a liberdade financeira, que eu acredito que, né? No meu caso é o que eu quero. E acredito que seja o que a maioria das pessoas queira também. Beleza? Próximo indicador aqui. Que horas são? 20h50. Eu vou falar sobre o ROI, tá? Vocês querem que eu fale sobre o ROI ou sobre o Dividend Yield? Eu acho que eu já falei bastante sobre o Dividend Yield, né? Falem aí pra mim, o que vocês querem que eu fale? Ou se tiverem algum outro indicador aí que eu fale, margem, dívida, fala aí pra mim. Caramba, olha só, cara. No início era muito... Só tinha homem aqui, cara. Agora a mulherada dominou aqui o... Inclusive a última turma já foi metade de mulher e homem, cara. Alguma coisa aí, a mulherada fala mais, né? A mulherada fala mais pras outras. Acho que isso aí, o boca a boca da mulherada tá... Força da mulherada tá bonita de se ver. Beleza, então. Vou falar sobre o ROI. Tá? Antes de mais nada, todos os outros indicadores que eu falei, preço por lucro e preço por valor patrimonial, tem uma coisa em comum, né? Tem um nomezinho que aparece nos dois, que é o preço. Tá? Então são indicadores de preço. São esses indicadores que vão dizer tá barato, tá caro. Sim, são esses dois. Tá? Existe outro também que é o PSR, né? Que é o Price to Sales Ratio, mas eu não falo sobre ele porque ele é mais complexo. Basicamente ele compara preço com receita. Só que eu costumo dizer, né? Receita é vaidade, quem tem negócio aí, né? Quem trabalha em empresa sabe.
Receita é vaidade, lucro é realidade e caixa é rei, tá? Eu não ligo muito pro caixa porque, né, a contabilidade dá conta de, hoje em dia, ajustar bem isso. Então, basicamente, o lucro líquido acaba virando caixa no longo prazo, tá? E não sei se vocês sabem a diferença, tá? Mas lucro líquido e caixa é o seguinte: se uma empresa faz vendas a prazo, não importa, tá? Se ela vendeu um produto de R$1.000 em 12 vezes, né? Em 10 vezes de R$100, não importa. Vai aparecer no lucro líquido daquele resultado a parte cheia, R$1.000, tá? Mas o caixa vai entrar só 100, obviamente, né? Essa é a diferença. O lucro, ele é por competência. A venda foi feita no primeiro trimestre de 2020, então vai ser jogado naquele resultado, tá? O fluxo de caixa não, ele vai jogando conforme vai entrando a grana mesmo na conta, tá? Dito tudo isso, e, né, o Price to Sales Ratio é a receita, é o preço dividido pela receita, tá? Ele é utilizado bastante pelo Ken Fisher. Ken Fisher, que foi o precursor desse indicador, ele é o filho do Philip Fisher, tá? E esse indicador é bastante usado para analisar empresas de crescimento, que não são as empresas que dão o melhor, né? Eu acredito que não vão ser as empresas que vão dar o melhor resultado no longo prazo, pelo menos no Brasil. Acho que no Brasil tem várias oportunidades, sim, mas eu acho que também com o Brasil a gente não pode ser muito otimista. A gente tem que comprar o valor atual agora, a empresa que gera dinheiro agora, que está barata agora já, e que também, né, logicamente, de preferência, vai ter a receita e o lucro subindo, né? A gente quer unir o melhor dos dois mundos sempre que possível. E a boa notícia é que isso existe, né? Isso existe no Brasil. Beleza? Então, como eu estava falando, o preço por lucro e o preço por valor patrimonial são indicadores de preço. É eles que vão dizer se está caro ou se está barato. PL de 100, caro. PL de 10, barato. Tudo isso vai, logicamente, né? O PL tem que ser colocado em perspectiva. Uma empresa com PL de 20 e outra de 10, se a de 20 estiver crescendo muito mais do que a que tem o PL de 10, às vezes vai valer a pena investir na de 20, tá? Existe, claro, empresas de crescimento normalmente sempre vão estar sendo, né, com o valor de mercado um pouco mais esticado, justamente porque está embutindo esse valor aí do crescimento no preço, beleza? Mas por outro lado tem o ROI, e o ROI, a fórmula do ROI é lucro líquido dividido, isso, ROI, lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido, ou seja, não tem preço na jogada. Uma empresa com ROI, qual empresa é melhor investir? A empresa que tem um ROI de 20 ou que tem um ROI de 50? Não sei. Qual é o preço? Qual é o preço dela? Qual é o preço de uma e qual é o preço de outra? Tá? É por isso que a gente tem que ver o ROI. O ROI vai indicar para a gente o quão eficiente a empresa é em gerar lucros do patrimônio. É lucro líquido dividido por patrimônio líquido. Ou seja, um ROI de 20%, né? Significa que para cada R$100 de patrimônio líquido, a empresa consegue gerar lucros de R$20 por ano, tá? Todos os indicadores aqui são feitos por ano. É por isso que eu sempre mostro também as tendências ali. A gente não pode só olhar o PL, a gente tem que ir lá e ver aquele gráfico ali que eu mostrei das receitas, né? Das barrinhas ali subindo, da evolução. Não adianta nada comprar uma empresa com PL de 4, ali como é o da Sanepar, mas que a receita e o lucro estão caindo. Porque daí não vai demorar 4 anos, né? Para tu reaver o teu dinheiro, tá? Que, aliás, essa é uma outra leitura do PL. Ó, se quem quiser anotar aí, também facilita a compreensão. Um PL de 5 significa que se a empresa mantiver os níveis de lucro durante 5 anos, ela vai dar exatamente em 5 anos de lucro o valor de mercado dela. Então, por exemplo, uma empresa é vendida hoje por R$100 a um preço por lucro de 5. Ou seja, ela dá R$20 de lucro. R$20 de lucro dividido por R$100 de valor de mercado, PL de 5. O que significa isso? Que se ela mantiver esses R$20 de lucro durante 5 anos, ela vai dar o valor de mercado que tu pagou por ela hoje, que é os R$100. Entendeu? Isso aí é uma outra forma de entender. Mas eu ainda prefiro inverter. Tá? Faz o lucro pelo preço, tá? A taxa de lucratividade, para tu poder comparar com títulos de renda fixa, CDBs, por exemplo, e aí verificar se, né, se a bolsa é para ti ou não. Lembrando que não existe nada de errado em investir na renda fixa, tá? Sempre aconselho assim, começa em ações, começa com pouco, se tu gostar vai com mais, quanto mais tu botar em ações,
mais rápido tu vai alcançar a liberdade financeira, tá? Não tem jeito. No longo prazo é isso. E também tem outros ganhos de conhecimento que eu acredito que valem muito a pena, tá? E também, né, amanhã vai ter live com um aluno aqui, recomendo a todos que assistam. Tem várias sacadas, né? Algumas que eu não consigo dar e que eu sempre pego nessas lives que eu faço as entrevistas com os alunos, né, do método, que é o meu curso. E como eles começaram há pouco tempo, eu percebo, olha só o que ele visualizou e o que era importante para ele evoluir e que eu não sabia. Então tem muito aprendizado aí. Amanhã e quinta-feira vai ter, semana que vem também vai ter mais. E vão ter outras lives também aqui comigo de perguntas e respostas, né? E enfim, até a semana de Viver de Dividendos vai ter muito aprendizado aí para quem estiver disposto a aprender, né? A dedicar o seu tempo e aprender. Senão não adianta. Beleza? Então o ROI é isso, ele mostra o quão eficiente a empresa é em gerar lucros quando comparado com o seu patrimônio. Só isso. Claro que a gente vai dar preferência por empresas com ROI mais alto, né? Se elas estão sendo vendidas pelo mesmo preço, a gente vai pegar a empresa que tem o ROI mais alto. Mesma coisa a margem. Tá? E lembrando sempre, tá? Existem alguns setores que são mais eficientes do que outros. Não adianta tu comparar uma banana com um abacaxi, né? Um coelho com um cavalo, né? Então, por exemplo, o setor da Magazine Luiza, de varejo, né? De comércio eletrônico, vamos dizer assim. O setor de comércio eletrônico, não vou nem dizer comércio. Qual é a tendência dele? É um setor que tem muito giro, muita venda e tem muita briga por preço. Então, o que isso faz? O que acontece? A receita tende a ser muito alta, o giro mais alto, né? Gera mais receita, mas a margem é baixa. Eu não gosto de setor assim. Não gosto de setor assim. Se eu tiver outro setor pelo mesmo preço, eu sempre vou dar preferência para o outro setor. Tá? Eu gosto de setor seguro, né? O lema aqui do meu curso, o lema do meu método é a segurança, né? Tanto na hora de investir quanto nas empresas, né? De se sentir seguro e tal. E infelizmente, né? Eu sei que para quem é consumidor não é muito bom o monopólio, mas para quem é investidor é. Então, se a gente pode escolher empresas que, né, têm um monopólio por um longo período de tempo, como é o caso das empresas elétricas, não deixa de ser o caso de alguns bancos também, tá? Vale mais a pena, beleza? Com certeza, principalmente para iniciantes, vale muito mais a pena escolher as melhores empresas desses setores e não ficar se arriscando aí com outro setor que é ruim, siderurgia, tá? Eu falo porque eu já investi em tudo isso, tá? Já investi em siderurgia, já investi em Randon, que é de caminhão, Marco Polo, que é de ônibus, já investi em muita empresa da Bolsa, tá? Construção civil. E eu cheguei, né, depois de ler também bastante livro e conhecendo, né, porque conforme eu fui investindo nessas empresas, eu tenho o meu método de acompanhamento e análise, então é um ciclo de aprendizado, né, que eu costumo falar também sempre. Né? O investidor, à medida que tu vai investindo, cada vez mais tu vai ficando cada vez melhor em investir, cada vez mais tu vai conhecendo um setor. Eu costumo dizer que depois de 2 anos investindo em um setor e lendo os resultados, gente, o resultado é a cada 3 meses. Tu só precisa ver os fatos relevantes, né, durante esse período, claro, acompanhar de vez em quando a empresa ali, mas a cada 3 meses, se tu quer ser um investidor, tu tem que sentar a bunda na cadeira e ler o relatório da empresa. Né? Às vezes o cara tem 50 mil aplicado numa empresa ali e ele acha que é só ver a cotação todo dia, né? E aí o resultado sai a cada 3 meses, é uma oportunidade de aprendizado. Eu acho muito legal, tá? Porque tu acaba conhecendo os setores, né? Pô, o setor de energia elétrica, que hoje eu me considero que eu sei um pouco sobre esse setor, né? Um pouco a mais do que a maioria das pessoas, de saneamento a mesma coisa. E vale a pena porque tu se sente cada vez mais seguro e cada vez tu tem mais experiência e tu começa a desenvolver uma maldade, entendeu? Tu consegue ver mais ou menos como o mercado reage a algumas coisas e tu vê que isso é desproporcional comparando com o valor. O caso da Sanepar é clássico. Não foi a primeira vez que aconteceu uma crise hídrica, tá? Alguns anos atrás aconteceu, eu já investi, inclusive a Sanepar eu invisto há 9 ou 10 anos. Né? E foi uma das empresas, é uma empresa pública e eu acho que foi a empresa que mais deu retorno na minha carteira, beleza? Banco do Brasil também, Taesa também, tá? Todas as empresas públicas.
Claro que eu tenho, né, privadas também, mas só para dar o exemplo para vocês. As empresas mais seguras, por incrível que pareça, também foram as mais rentáveis nos últimos anos. Principalmente, né, tinha acontecido um otimismo agora, recentemente, exagerado com ações de crescimento que acabaram distorcendo um pouco isso e que vai acontecer de novo, né? As empresas de crescimento são mais voláteis para cima ou para baixo, mas no longo prazo eu acredito que pelas oportunidades que tem hoje, tá? Comparando a lucratividade das empresas com seus preços, no longo prazo é porrada. Só tem que ter a paciência, né? O estômago, e aí quanto mais tu aprende, mais que tu vai fazendo esse ciclo de aprendizagem aí, mais seguro tu vai se sentindo. E depois acaba virando uma doença. Tu começa a ver que vale muito a pena e que tu quer investir cada vez mais, beleza? Inclusive é um dos momentos bons, né? Não sei se quem investe aí também tem isso, mas dá aquela sensação boa quando tu vai lá e tu vai no home broker e tu compra, né? E tu vê, pô, que bom que eu consegui, né? Viver esse mês aí com menos do que eu ganho e aplicar o meu dinheiro aqui para trabalhar para mim realmente enquanto eu estou dormindo, né? Tem outras pessoas lá trabalhando para ti, uma parcela do trabalho delas vai vir para tua conta, né? Um dia tu vai viver com aquela renda ali e a verdade é que tu só vai viver com aquela renda ali. O cara que chega com 60 anos, por exemplo, tá? E ele vai começar a investir em ações, comparado com um cara que começou com 30, 40 anos, por exemplo, pô, esse cara que começou com 30, ele tem 30 anos já vendo relatório, vendo resultado. Quem vai escolher as melhores empresas da bolsa? Quem vai saber a hora de vender? Quem vai saber a hora de comprar? É óbvio que é o outro. O cara que chegou atrasado lá vai... Beleza? O ideal, inclusive, é aplicar em fundo, né? Já que ele já está aposentado e ele vai precisar daquela renda, o melhor é ele aplicar em um fundo. Agora, quem tem tempo, quem vai começar com pouco, tem que aprender a investir, até porque tá, tem depoimentos, inclusive, quem quiser ver os depoimentos dos alunos lá no meu canal do YouTube, tem. Tá? E todo mundo fala, tá? Alguns não falaram em depoimento, mas falam lá na comunidade, que o aprendizado de bolsa, tá? Ou seja, o aprendizado que tu, né, aprende análise fundamentalista, cria uma rotina, uma disciplina de investimento, isso se expande. Esse conhecimento ele se expande para outras áreas, tu vê dentro da tua empresa outras oportunidades de negócio, tu começa a ver margem, né? Esse setor aqui, né? Essa empresa aqui, a empresa que eu trabalho, trabalha com essa margem, o principal negócio é esse, beleza? Outra coisa que eu tinha anotado para falar, inclusive, tem mais 2 assuntos que eu vou falar rapidamente aqui para encerrar a live, que já estou há 1 hora aqui falando aqui, ninguém aguenta mais. É a matriz fofa, tá? Quem fez a administração sabe o que é isso, né? Ou matriz SWOT em inglês. Mas é o que? É pensar sempre assim, ao investir em uma empresa e ao ler os relatórios, tu nem vai precisar pensar nisso porque o próprio relatório já vai meio que te clarear essa situação, né? Mas tu vai ver que cada empresa e cada setor vão ter diferentes forças, diferentes fraquezas, diferentes oportunidades e diferentes ameaças, tá? Falando, por exemplo, das empresas que eu citei aqui, né? A Sanepar. Qual é uma força da Sanepar? Monopólio. Monopólio, óbvio, é a maior força dela, inclusive, né? Previsibilidade de receita e monopólio. É isso. Ameaça. Uma crise hídrica, risco político, que pelo preço que está, eu aceito. Por exemplo, tá? Oportunidades. Nesse preço que está, preço por valor patrimonial, deixa eu até beber uma água aqui. Uma oportunidade é a privatização. Inclusive, eu acho que essa oportunidade ela está com um risco agora. Risco não, né? Com uma chance. Quando se fala em oportunidade, quando é ameaça é risco, né? Quando é oportunidade é chance. Aí muda a nomenclatura. Mas está com uma chance maior de acontecer. A gente já viu São Paulo. Provavelmente São Paulo vai ser o primeiro estado a privatizar a companhia de saneamento, que é a Sabesp lá. E quando saiu a notícia de privatização da Sabesp, o preço subiu bastante. E, logicamente, que o da Sanepar que está sendo vendido, nenhuma empresa pública dessas lucrativas vai ser vendida, privatizada abaixo do valor patrimonial. Já começa por aí, tá? A não ser que o governo esteja roubando ou ganhando por trás alguma coisa. É uma ameaça também. Acabei de descobrir outra ameaça aí para botar na matriz. Mas, caso seja privatizada a Sanepar, ela está sendo vendida a 0,70% do patrimônio, 70%. Normalmente sempre é comprado com prêmio, com base, tá? Um processo de privatização ele tem todo, né?
um acompanhamento público que vai verificar o valor justo, que vai levantar, né, os participantes do leilão ou os que vão comprar a empresa, sei lá. Mas eles não vão pagar abaixo do valor patrimonial. O governo estadual nunca ia aceitar isso. A população não ia, né? Ia ficar muito feio. Tem muito funcionário na Sanepar que ia fazer barulho por causa disso. Basicamente é isso, né? E aí o que acontece? Caso venha a notícia e depois a concretização, né, da privatização da Sanepar, não significa também que a gente vá vender. Não significa. Tá? Pode ser que a gente veja, a gente vai ver o quê? Quem vai ser o novo sócio? Quem vai ser o novo sócio? A gente quer saber o quê quando a gente investe em ações? Quem são os nossos sócios, né? Logicamente, a empresa agora que eu fiz o último aporte mensal aqui, que eu fiz ao vivo, né? Que inclusive foi a reabertura relâmpago e algumas pessoas entraram pro método, tá? E também aconselho, tá? Quem está começando a investir aí, quer se juntar a uma comunidade que está nesse ciclo de conhecimento aí cada vez maior e que é muito show, é a melhor coisa que eu já inventei, né? Ela é um pilar do método, que é o meu curso. Vai ter a oportunidade também para entrar lá no final da semana Viver de Dividendos, tá? Lá eu vou apresentar, mas é aquela coisa, primeiro eu dou um curso de R$2.000 de graça e depois eu ofereço um curso de dezenas de milhares de reais provavelmente, tá? O valor vai ser 1.997. Então já prepara o cartão aí, quem tiver o interesse em entrar para essa turma, para essa próxima turma, tá? E lembrando também que o preço tende a sempre aumentar. Beleza? Infelizmente eu dou o meu WhatsApp, né? A comunidade é um grupo no WhatsApp comigo, então a tendência é aumentar. Já para os interessados se preparem, beleza? E o que aconteceria num caso de privatização? Ia aumentar o valor com a notícia, primeira coisa que ia ser, tá? E aí a gente ia, né, ficar tentado a vender, provavelmente. A gente não sabe o que ia ser melhor, se ia ser vender ou não. E aí depois, com a concretização do negócio, né, com a privatização, com a mudança na gestão das diretorias e com as novas, né, técnicas de gestão que uma empresa privada ia implementar na Sanepar, a gente ia ver. Provavelmente eu venderia, porque provavelmente o mercado bipolar do jeito que ele é, né, eu não estou dizendo que a empresa não ia melhorar, ela provavelmente ia ficar mais eficiente, mas o mercado é bipolar, então o que ele ia fazer? Otimismo exagerado. Otimismo exagerado. Ia jogar antes do resultado vir muito bom, ia jogar o preço lá para cima. E aí com o preço lá em cima a gente podia fazer a venda. Beleza? E quem estiver investindo na Sanepar há mais tempo, acompanhando há mais tempo, vai ter mais experiência, mais maldade para acertar esse ponto de venda. Beleza? Muita gente pergunta, né, sobre quando vender, quando comprar e tal. E existem alguns fatores. Eu vou fazer uma outra live sobre isso, inclusive. Não sei se vai ser essa semana aí ou na próxima, mas a gente vai se falando, continuem acompanhando aí, tá? Eu vou fazer uma live sobre quando vender uma ação e vocês vão ver que não é né? Se fosse fácil, tava todo mundo rico, né? Quando comprar, compra aqui, vende aqui, que esse aí tu vai ganhar dinheiro sempre. Se alguém descobrir, pode me falar, beleza? Eu pago para quem descobrir quando comprar e quando vender uma ação com exatidão. Mas existem alguns, né? Eu tenho alguma coisa eu posso passar para vocês que vai ajudar vocês a saberem detectar esses momentos de compra e venda com mais segurança, beleza? Senna, qual corretora você usa? Cara, eu uso a XP, o BTG e o Nuinvest. Comecei há pouco tempo agora para testar mesmo, né? Sei que bastante gente vai começar a investir pelo Nubank, então eu tento sempre ver essas coisas. Inclusive eu comprei Ethereum por lá. Não recomendo ninguém, tá? Eu comprei bem pouquinho mesmo, irrelevante. Só para botar a pele no jogo e começar a acompanhar um pouco mais isso, tá bom? A verdade é que nem eu, nem ninguém sabe esse negócio de cripto. É especulação total, gente, tá? Parem, não dá para saber, não dá mesmo. Eu já tentei, inclusive já fiz alguns, né? Já me cadastrei nesses cursos aí que tem, já vi vários vídeos no YouTube porque é uma coisa que desperta curiosidade também. Mas a verdade é que não achei ninguém que me deu uma noção de valor e preço, como por exemplo no caso das ações, né, que tem o preço por lucro. O mercado de criptomoedas, tu não está investindo em negócios, tu está investindo em uma moeda. Então, né, tu teria que fazer uma comparação basicamente com ouro ou com dólar, eu imagino, para fazer o valuation disso. Mas ninguém ganha dinheiro operando moeda, essa que é a verdade, tá? E, né, até porque moeda não é um bem produtivo, né? Não é nem um investimento, tá?
Para quem está aqui até agora, ó, investimento é o que dá fluxo de caixa. Tu emprestar dinheiro para uma pessoa ou para um banco, né, faz um CDB, ou para o governo, tu investe no Tesouro Direto, isso é investimento. Por quê? Ele vai ter um fluxo de caixa com juros para ti, de pagamento. Ações, a mesma coisa. A empresa vai dar lucro e vai te dar um fluxo de caixa. FIIs, imóveis, mesma coisa. Investimento é renda fixa, FII e ações. É isso que vai te deixar rico. Essas três coisas, tá? Claro que quanto mais rico tu vai ficar. Principalmente se tu souber usar o risco a teu favor. Principalmente se tu estiver junto de pessoas que sabem usar o risco e evoluem juntos e tem várias sacadas em conjunto, tá? Eu montei a comunidade e ela é muito boa, né? Logicamente para os alunos, mas ela é muito boa para mim também. Várias sacadas de lá, né? Porque as pessoas fizeram o curso e também executam, né? Sabem o que estão fazendo. Então eu acabo aprendendo bastante também. Não é à toa que eu falo que é uma das melhores coisas que eu já fiz, né? Que eu já inventei. E vamos lá. O que não é valuation, né? Também não tem como tu avaliar uma boa compra, uma boa venda se tu tá olhando o gráfico de, né? Não estou dizendo que o gráfico é completamente inútil, beleza? Existem alguns gráficos em algumas situações que podem ser utilizados por quem já tem mais de 10 anos de mercado. Quem não tem não sabe o que é liquidez, não sabe quais são as forças que estão agindo ali, não falta maldade. Então não adianta o cara iniciante, ele ouve o dinheiro fácil, né? Vê a boleta do cara lá que ganhou 2 mil num dia investindo 5 mil no day trade, e aí vai lá e ele compra isso e depois ele vê, né? Às vezes até tem casos de suicídio, mas mais casos ainda de depressão, né? De divórcio e de coisas que porque no final das contas a pessoa que se deixa levar por esse tipo de trade, né, day trade, swing trade, trend trade, tá? Ela tá atrás do dinheiro fácil, isso acaba depois se voltando contra ela. Existe uma frase do Warren Buffett que diz o seguinte, ó: aquele que quer ficar rico em um dia terá sorte se não estiver enforcado em um ano. Essa frase do Buffett foi bem marcante, né? Talvez até esteja todo capítulo do meu livro começa com uma frase, né? Talvez esteja aqui, eu não lembro mais certinho quais são todas. Beleza? Isso não é valuation. Galera, a live chegou ao fim. O roteiro está cumprido em um pouco mais de 1 hora aí. Quero agradecer todo mundo que participou, tá? Ficamos aí com uma sala cheia. Eu sempre gosto de ver por esse lado, né? Eu imagino que, tipo assim, né? Na minha sala da faculdade, aqui perto de casa, aqui na UFSC, tinha 35 pessoas mais ou menos. Só que eram pessoas, né, e eu me incluo nessas pessoas em algumas situações, que não estavam prestando muito atenção na aula. E a aula aqui é só para quem está interessado. Então eu imagino sempre assim uma aula, né, uma sala de aula gigante, cheia de pessoas interessadas, e que, se Deus quiser, levaram alguma coisa boa dessa live, beleza? Caso tenha sido o seu caso, eu quero agradecer, tá? Essa é a minha missão aqui, né, ensinar as pessoas como investir com mais segurança e rentabilidade. E inscrevam-se na Semana Viver de Dividendos, tá? Acompanhem as lives com os alunos, tem muitas sacadas muito legais lá. São as minhas lives preferidas, beleza? Carol Lima, aplicativo para acompanhar resultado. Status Invest, tem uma parte lá de acompanhamento de resultado, tá? Status Invest que agora foi comprada pela XP, então agora tem que tomar cuidado que não é mais tão independente assim. Trademap também é um aplicativo legal, tá? Inclusive o Trademap é mais legal que o Status Invest. Dá uma olhadinha nesses dois, beleza, Carol? Galera, ó, o pessoal gostou aí, que bom. Um abraço para vocês e até a próxima. Valeu!